Oi, gente, eu espero muito que esse vídeo chegue nas pessoas certas, principalmente nas meninas, mulheres como eu, que tem aí seus 20 e poucos anos, porque eu acho que vai ajudar muitas meninas, vai abrir a mente de algumas pessoas, porque é um assunto que abriu muito a minha mente e que eu acho muito importante a gente falar, né? Cada um tem um sistema de crenças, cada um foi criado de um jeito, cada um tem as suas experiências, tem a sua família, tem o seu tipo de criação e muitas vezes a gente fica preso por muito tempo nesse modelo pré-programado, né, que foi ensinado pra gente dentro da nossa bolha, da nossa família, que foi falado, não, isso é o certo, isso é o errado. E quando a gente fala sobre relacionamento, isso tá extremamente impregnado. É de uma forma muito profunda, porque quando a gente nasce, desde que a gente já está aprendendo sobre o que é o amor, seja de uma maneira saudável ou não, né? Então a gente já está aprendendo sobre relacionamento indiretamente. Então tudo que a gente sabe sobre relacionamento vem lá da nossa família, da nossa criação, dos exemplos que a gente teve em casa, do que foi falado pra gente, do que foi ordenado pra gente, do que é certo e o que é errado. E quando a gente cresce, é muito difícil quebrar esse sistema de crença, quebrar esse modelo, né, que a gente tá inserido. E é muito doloroso, é muito desconfortável mesmo. E eu queria falar um pouco sobre essa questão das meninas que carregam muito peso, sabe? Eu fui uma menina assim, de carregar o peso do mundo nas costas, sendo que eu só tenho 23 anos. Então, desde que eu me conheço por gente, desde pequenininha, desde criancinha, eu carrego um peso sobre a vida muito grande, que a gente não deve carregar. Então, calma, respira, mulher, relaxa, se diverte. A gente tem que aprender que namoro é um teste. Namoro, relacionamento amoroso, não é casamento, né? É um teste. E quando a gente fala que é um teste, quando eu falo isso, não é porque vai acabar, porque não vai dar certo, porque é tudo muito frágil. Não, mas a gente tá no início da nossa vida. Então, se a gente tiver um namoro, seja com 16, 17, 20 anos, a gente vai automaticamente estar no início dessa relação. E no início de uma relação, você não precisa estar tão exposta à pessoa que está do seu lado. E não que você, isso seja ruim, não. A gente tem que preservar a nossa individualidade e não só isso, né? A gente tem que aprender a soltar o peso. Sabe, essas convenções sociais que foram impostas na nossa cabeça de que tem que ser assim, tem que fazer isso, se ele me ama, ele tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso por ele. E muitas outras coisas que acabam trazendo um peso muito grande pra nossa vida. E a gente só tem 20 anos. A gente só tem 20 anos, a gente é muito novinha. A gente tá numa fase de se divertir, tá numa fase de experimentar, tá numa fase de, sabe, beijinho, de eu te amo, de tomar sorvete, de ir pro cinema, de fazer coisas legais juntos, sabe? De curtir o sentimento de amar alguém, o sentimento de gostar de alguém. A gente não tá numa fase que você tem que casar. Não. Você não precisa nem, se você não se sentir confortável, você não precisa nem envolver a família nisso. Porque é o seu namoro, sabe? Se divirta com seu namorado, com a sua namorada, sabe? Aproveita o relacionamento de vocês que tá nessa fase gostosa. De que você só tá lidando com o sentimento.
Você não precisa ter um compromisso super sério agora, sabe? Tipo, você conheceu essa pessoa, seja meses ou anos, mas você ainda é muito novinha. Vai com calma. São fases. A gente tem que entender, compreender e tomar muito cuidado para não pular as fases de um relacionamento. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa, acha que é o amor da nossa vida e que, meu Deus, se não der certo com essa pessoa, não vai dar certo com ninguém. E a gente acaba tratando o outro como um fim, como o destino final da nossa vida. Sendo que não. Namoro é um teste, seja com essa pessoa que você tá agora ou com outra, poderia ser quem fosse. É um teste, e quando eu falo um teste, é um teste para você ver se você realmente quer isso da sua vida, quer essa pessoa do seu lado, se você realmente consegue lidar com essa pessoa, se você realmente sente que essa pessoa é pra você. Então é uma experiência. Namoros são experiências. Isso é muito importante. Eu acho que eu vou colocar esse nome no título desse vídeo, porque a gente, né, muitas de nós foi criado num sistema muito fechado, numa família muito fechada, numa família que tem que ser assim, 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 que se não for assim, tá errado. Sabe, tipo, tem que ser tudo muito denso, muito pesado. Não, cara, é a sua vida. Não importa se sua mãe fala uma coisa, se seu pai fala outra, se seus irmãos não concordam, é a sua vida. E eu acho muito sábio a pessoa que sabe diferenciar isso, sabe que a família é um pouco mais rígida, rigorosa, fechada, e toma esse zelo, esse cuidado pelo relacionamento de não acabar expondo muito vocês dois para essa comunidade, que é essa família, para esse grupo que muitas vezes pode ter uma estrutura familiar muito tóxica, que te faz mal, porque a gente acaba sendo influenciado. E quando a gente é muito novo, né, no meu caso, no seu caso, no caso, enfim, de todos, maioria, né, não vou falar de todos, mas de muitos jovens, a gente acaba deixando, mesmo que inconscientemente, o externo influenciar no interno. Então, até você e esse seu parceiro, essa sua parceira, criar aí um vínculo, um elo de maturidade emocional, de confiança, de estrutura, demora um tempo. É uma construção diária. Tem que nutrir, tem que construir, tem que ter paciência. E tava 8:08 aqui no reloginho do celular. E por isso que tem que ir com calma, não pode pular etapas. E se pra construção desse elo, vocês dois precisarem ficar um pouco mais reclusos assim do externo, seja da família ou da exposição em redes sociais, então aceita isso e aproveita, porque a gente tá numa fase de curtir, de se divertir, de curtir a delícia que é de amar alguém, de gostar de alguém. E quando eu falo isso, não é que é uma coisa superficial. Ah, então você tá falando que eu e meu namorado, minha namorada, é só um teste, então quer dizer que não vai ser pra sempre. A gente não sabe. A gente não sabe. E quando a gente entende que a gente não sabe de nada, a gente não tem controle de nada, entende e compreende isso, esse mal-estar, porque eu sei que gera um mal-estar isso. Gera um mal-estar pensar que talvez no futuro as coisas sejam diferentes. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar e tem que soltar. Porque quando a gente solta, a gente tira esse peso que colocaram na gente sem a gente nem pedir pra segurar, sabe? Então, é muito legal saber ter essa paciência e essa sabedoria de se entender, de ficar mais em silêncio para você se experimentar nas suas relações, sabe? É através do outro que você pode aprender muito sobre você. Então, vai com calma. Vai passinho por passinho.
Pode ser que daqui a 5, 10, 2 anos, vocês estejam com um elo tão forte que aí, pô, acho que agora é o momento de ir por uma coisa mais séria. Vamos conhecer a minha família, vamos lá em casa. Mas tem que saber respeitar o seu limite, o limite do outro e o limite de vocês dois. Por isso que conversar é muito importante, sabe? Porque se vocês estão alinhados, olha, galera, se vocês dois estão alinhados, o espiritual vai fazer com que vocês permaneçam juntos. Se você, mas ela me levou pra família dela, ela quer que eu conheça a família dela, mas eu não tô preparado pra isso. Então conversa, comunica. Porque se ela não compreender as suas diferenças, porque pensa bem, pensa comigo, são 2 sistemas de crenças diferentes, são 2 estruturas familiares diferentes, você e do seu parceiro, da sua parceira. E não vai ser igual. Então, se essa estrutura é mais leve que essa, ou essa mais leve que essa, e tem coisas que um se sente confortável, o outro não, um ainda tá preparado e o outro não, conversa e respeita o tempo do outro, porque se vocês estão alinhados, o universo vai fazer com que vocês permaneçam juntos, essa pessoa vai compreender o seu lado, sabe? E é de uma sabedoria tamanha saber isso, se autoconhecer, sabe? Ter o autoconhecimento de que, pô, eu ainda preciso me fortalecer muito, amadurecer muito, porque eu ainda sinto muita influência da minha família sobre a minha vida. E pra eu não estragar esse relacionamento super delícia que eu tô tendo com essa pessoa, eu vou com calma. Eu não vou trazer ela pra esse meio agora. Eu vou esperar até que eu me fortaleça, sabe? Então, mulher, tira um peso, sabe? Você acaba tirando um peso das suas costas quando você aceita que tudo tem seu tempo, que tem que dar tempo ao tempo, porque a gente fica muito tempo pensando no futuro, de que, será que eu vou casar com essa pessoa ou não? Será que essa é a pessoa certa ou não? Será que no futuro a gente vai ficar juntos? E acaba esquecendo de viver o presente, de viver o agora, de viver ele ou ela agora, cara. Tipo, é nesse momento que você tá tendo essa bênção de estar com essa pessoa do seu lado, sabe? Tipo, que delícia é poder estar com você agora, sabe? Então, se joga, deixa isso pra lá, deixa as convenções sociais pra lá. A convenção social é... tem que dar bom dia, tem que dar boa noite, tem que responder story, tem que curtir, porque senão não tá certo. Porque tem que almoçar junto todo domingo com a minha família, porque senão não tá certo. Porque... Será que isso é tão importante mesmo? Será que isso só não tá fazendo mal? Só não gera briga, discussão? Porque a partir do momento que a pessoa deixa de fazer isso, que era uma convenção e era o certo, gera um desconforto aí. Então, algo tá errado, porque fulana não fez isso hoje. Será que um relacionamento com menos regras, controle, imposições, não é mais divertido, não é mais legal? Principalmente nós, que é jovem, que tá aprendendo a ser autônomo, que tá aprendendo a viver por conta própria, sabe? Então, se você tem a oportunidade de morar sozinha, por exemplo, em república, tá morando sozinha e tá tendo essa individualidade maior, né, já que não tem tanta influência da família, cara, aproveita e se conecta com você mesma e vive esse relacionamento no presente, essa experiência maravilhosa no presente. A gente fica muito tempo pensando lá no além e esquece do agora. Então, não se assuste quando eu disser que um namoro é um teste. Porque não significa que, só porque é um teste, então vai dar errado. Não, porque esse teste não é sobre o outro. Esse teste é sobre você.
sobre o que você sente, sobre o que você quer da sua vida, sabe? Não se assuste quando eu disser que pra não pensar em casamento ainda, porque isso é muito pesado pra gente agora. A gente não precisa disso no momento. Você não é obrigada a seguir um padrão, você não é obrigada a colocar essa pessoa pra dentro da sua casa se você não estiver pronta, você não é obrigada a nada. Se é pra ficar um ano indo pro cinema, tomando sorvete, indo pro parque, sentar no banco, então faça isso. E se o outro não entender e não quiser, é porque ele não tá alinhado com você. E olha, existem muitas possibilidades de várias pessoas estarem alinhadas com você. E a espiritualidade coloca as pessoas certas no nosso caminho a partir do momento que a gente entende, compreende e sabe o que a gente quer, sabe? Porque com certeza, se você tá alinhada com o seu coração e você tá conhecer uma pessoa e você fala isso pra pessoa, que você, do seu tempo, do que você se sente confortável, e essa pessoa estiver alinhada com você, meu amor, vocês vão continuar juntos, vocês vão se fortalecer mais, sabe? Então não tenha medo, não tenha receio. Ai, se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, não tenta laçar o outro, não tenta prender, controlar o outro, porque não é assim que funciona. Se for pra ser, vai ser. E se não for, paciência. Tem várias mil possibilidades, vários mil testes, sabe? Só siga o seu coração, só seja verdadeira consigo mesma e com o outro. Conversa, sabe? Saiba o que você quer no momento e o universo vai te ajudar. O universo, a espiritualidade sabe o que é melhor pra você. Confia e fica tranquila. Bom, acho que essa foi a mensagem que eu queria passar hoje. Eu nem vou editar nada esse vídeo porque eu acho que quem deve ouvir esse vídeo, ele com certeza vai chegar para as pessoas certas e eu espero de coração que traga um conforto. E que vocês podem comentar aqui embaixo e me mandar mensagem no Instagram, que eu vou amar conversar e trocar ideias sobre isso, porque é um processo que eu tô passando no momento, sabe? Eu tenho 23 anos, eu sou estudante, eu ainda tô na casa dos meus pais, eu vou, se Deus quiser, me mudar ano que vem pra ter mais independência e me conhecer mais. Então, a gente tá tudo junto nessa, tá, gata? Relaxa, respira e solta esse peso. Só se diverte, vai curtir essa pessoa que tá do seu lado e se delicie com cada momento e cada sensação que essa pessoa te traz, sabe? Aproveita isso. Esse início de relacionamento é muito, muito importante. É muito divertido e é muito legal, porque é nesse início que vai aos pouquinhos, com paciência, nutrição e paciência, se tornando um relacionamento duradouro, um relacionamento estruturado, sabe? Um relacionamento com amor leve, saudável e principalmente um amor livre e alinhado com o que você, com o que o seu espírito deseja. Tchau, gente. Beijinhos. Até a próxima.